Olá, minhas irmãs e meus irmãos do Centro Espírita Antônio de Pádua. Que a luz do Mestre Jesus esteja entre nós, nos fortalecendo, iluminando o caminho bom para nós e trazendo benefícios da presença do Mestre Jesus entre nós. Pois quando estamos diante de um estudo, em torno dos ensinamentos do Mestre, ele se faz presente entre nós. Eu sou Breno Fialho, do Centro Espírita Irmã Rosa, e estou aqui nesses momentos com vocês para conversarmos um pouco sobre as três revelações. Agradeço a oportunidade de trabalho, de estudo, agradeço o convite, mais uma vez, para poder preparar um estudo e compartilhar com vocês. Estudar, trabalhar em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Antes de entrarmos então no nosso tema, vamos fazer a leitura da página e a prece. A página sai do livro Fonte Viva. O médium é Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, muito conhecido já de nós, e vamos ler a mensagem 167, cujo título é Observemo-nos. A epígrafe é da primeira carta de João, capítulo 2. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. Emmanuel vai fazer o seguinte comentário. Há quem afirme viver com bondade de Jesus e não hesite em atirar-se contra os semelhantes, com a maledicência e a crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremo-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino. Quando o apóstolo nos declara aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou, deseja naturalmente dizer: quem se afirme seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Como diz nossa doutrina espírita, é o modelo e guia. Vamos orar, buscando comunhão com Jesus, a luz maior, aos bons espíritos da casa que estão entre nós, nos fortalecendo, nos intuindo bem. E rogamos muita luz para este encontro, que o estudo seja proveitoso, claro, nos faça benefícios. E juntos, neste momento, queremos orar pela humanidade, para que a paz tome conta nos corações ainda belicosos, orgulhosos, que acham que podem oprimir, que acham que podem eliminar o outro. Somos todos irmãos, fraternos, como Jesus nos ensinou e a doutrina espírita nos reavivou, para buscarmos o sentimento de fraternidade entre todos nós. Que Deus nos abençoe, ilumine o nosso estudo e que tenhamos bons momentos neste nosso encontro. Assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar as nossas considerações sobre as três revelações segundo a doutrina espírita. Assunto muito denso, muito longo, mas fazemos alguns pequenos recortes para entender que todas as revelações procuram nos trazer o bem, elucidações, lições importantes. Allan Kardec, no capítulo 1 da Gênese, ele vai nos definir, vai nos explicar o que é revelar ou revelação.
Diz ele que revelar vem do latim revelare e significa literalmente sair de sob o véu, ou seja, descobrir, fazer conhecer algo que era desconhecido, algo que era secreto. E vai nos esclarecer também que o caráter essencial de qualquer revelação é ser a verdade, é fazer conhecido um fato. E se é falso, não é um fato e, por consequência, não é revelação. Revelação, então, é fazer conhecer uma verdade que até então não era conhecida. No sentido da fé religiosa, das leis de Deus, o conhecimento é dado pelo nosso Pai maior, por Deus, por meio de seus mensageiros. A revelação é feita por homens privilegiados, designados profetas ou messias. Isto é, são enviados, são missionários e têm a missão de transmitir a verdade, a revelação para nós. Na questão 622 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: Deus deu a alguns homens a missão de revelar sua lei? Resposta: sim. Certamente, em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Pois toda a revelação que nos traz verdades, nos aponta ao caminho do bem, é para nos fazer avançar, evoluir. Então, aqui nessa primeira resposta, nós temos que são espíritos superiores. E na sequência, na 624, Kardec vai novamente perguntar qual é o caráter do verdadeiro profeta. Aí na resposta é um homem de bem. E homem de bem nós temos longa página no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos. Então são espíritos mais avançados, é o homem de bem. E pode-se reconhecê-los por suas palavras e por suas ações. Deus não se serviria de um mentiroso para ensinar a verdade, porque se o mentiroso está mentindo, é porque não é fato, então não é verdade. E nós temos na primeira revelação, por meio de Moisés. Ele vem reforçar a ideia do Deus único, da justiça e os 10 mandamentos, que são claramente de origem divina, tanto que Jesus vem dar-lhes cumprimento. Os 10 mandamentos, como está na instrução dos Espíritos, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse Espírito nos diz que os 10 mandamentos contêm o germe da mais ampla moral cristã. E nós vamos ver já na sequência que realmente é isso. Ele continua dizendo: os 10 mandamentos são um farol que deveria iluminar a humanidade no caminho a percorrer. Então já há 3.000 e tantos anos, quase 3.400 anos, a primeira revelação já era um farol para clarear a humanidade. Mas ainda temos dificuldades. Se tínhamos naquela época, imagina, né? Se temos hoje, imagina aquela época. Moisés também estabeleceu centenas de ordenamentos e proibições, estes conhecidos como lei civil ou disciplinar, conjunto de regras de conduta e costumes apropriados às dificuldades da época. O povo ainda embrutecido, diante do tempo aplicado naquela marcha, na caminhada, seminômade em busca da terra prometida, das dificuldades que surgiam por conta disso. E aí surgiam muitos questionamentos, rebeldias naturais. Então Moisés, para manter a unidade e direção na condução desse povo, desenvolveu a lei disciplinar, que aplicava força e temor. Então ali aparecia a figura do Deus duro, do Deus que castigava, do Deus vingativo. Com o tempo, as leis humanas vão sendo modificadas, a própria lei civil de Moisés também, com o passar do tempo, o desenvolvimento do povo, da moralidade, vai se modificando. Mas com relação aos 10 mandamentos, como disse o Espírito Instrutor, o germe da mais ampla moral cristã, os 10 mandamentos já traziam, se olharmos bem, ele já, apesar de não dizer isso ali, já trazia a ideia de não fazermos o que prejudicaria os outros, ou mesmo não fazer o que não gostaríamos que nos fosse feito. Citando alguns: não matarás. Ora, eu não quero que me matem, então eu também não devo matar ninguém. Não cometerás adultério. Não quero que façam comigo, então não vou fazer com outro. Não roubarás.
E aí por diante, tudo a mesma coisa. Não prestarás falso testemunho ao próximo, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar os bens, nem os servos, nem os animais, nem sua casa ou qualquer outra coisa. Honrar pai e mãe, depois de tantos não, né? Vem um honrar pai e mãe. Então os 10 mandamentos são uma revelação feita por meio de Moisés. E, como dissemos e como foi dito, contém o germe da mais pura moral cristã. Dali, se fosse seguido, o mundo hoje já seria outro, mas temos dificuldade. Tempo se passou e vem Jesus apresentar a segunda revelação, que veio dar cumprimento à parte divina da lei mosaica, que são os 10 mandamentos. Jesus, então, como sabemos, vem nos trazer a ideia do Deus de amor, o amor a Deus e ao próximo. Jesus, quando perguntado sobre o maior mandamento, e Kardec registrou isso no capítulo 11 de nosso Evangelho, Jesus nos fala: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Agora a parte mais genial. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Então, o amar a Deus com todas as nossas forças é o primeiro. E o segundo, que é semelhante àquele, é amar ao próximo como a ti mesmo. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, é como dar cumprimento à primeira parte no exercício da segunda parte. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Jesus, perguntado, responde isso: amar a Deus e amar ao próximo. No capítulo 12 do Evangelho, Kardec registrou também mais uma fala de Jesus, e aí começa Jesus a chocar, a trazer o diferente, a fazer, a incomodar, porque, veja bem, não é nada fácil. Ele fala: aprendestes o que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Natural, era assim, e muitos de nós continuam agindo assim ainda hoje. Mas Jesus, há 2000 anos, nos disse: eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Agora é um corte bastante profundo em relação ao que havia até então. E é tão profundo que ainda hoje temos dificuldade de agir assim. Ainda hoje, se alguém nos incomoda, um vizinho, alguém na rua nos esbarra, temos dificuldade de manifestar amor. Amarás vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Era assim, mas ainda estamos um pouco assim. Olhar para nós, então, para termos o amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. E segue em outra parte, vem: e se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem isso? E se eu só empresto a quem me empresta, só empresto a quem me paga, só faço bem a quem me agradece, só dou presente a quem vai me dar presente, só ajudo aquele que vai me agradecer, vai me reconhecer? Isso qualquer um faz. E quando estamos falando dos ensinamentos de Jesus, automaticamente nós também já estamos falando da doutrina espírita da terceira revelação. A doutrina espírita ou doutrina dos espíritos. Diferentemente das anteriores, que a primeira é centrada em Moisés, a segunda centrada em Jesus, essa não é centrada numa única pessoa. Trata-se de diversos espíritos em diversos países apresentando mensagens, depoimentos, ensinamentos, que, concordando entre si, passaram a fazer o conjunto da doutrina espírita. E por que surge a doutrina espírita? Porque, com o passar do tempo, o cristianismo primitivo, que era simples, sem ostentação material e liturgia, essencialmente espiritual para a melhoria das pessoas, para fazer a caridade, isso nós vemos nos livros. Paulo Estevão é um grande exemplo dessa descrição do cristianismo primitivo, da preocupação em fazer o bem, da preocupação da simplicidade. Mas, com o tempo, foi sendo deturpado pela ação dos homens e passou a ter imagens, rituais e busca pelo poder, principalmente. Porque em torno do começo do século IV, da era cristã, a perseguição aos cristãos foi proibida. A
o grupamento cristão foi crescendo muito e em torno do ano de 380 o cristianismo tornou-se a religião oficial do poderoso Império Romano. Então, organização, cargos, a igreja, com o passar do tempo, nós vimos isso nos nossos livros de história, desde que eram jovenzinhos na escola, nos filmes, a igreja passa a ser uma poderosa organização político-religiosa. Ela passa a ser tão poderosa, tão rica, e ela referendava o poder de tantos nobres, tantos reis, que muitos impérios, muitos reinos estavam subjugados ao poder do religioso da localidade, da vila ou daquele império. Muitas vezes o chefe do território era submisso ao religioso, porque bastava uma palavra do religioso para deixar o monarca sem o prestígio que tinha. Então era uma organização bastante poderosa. E aí, com o passar do tempo, veio o Consolador Prometido, veio a terceira revelação, que é o Espiritismo, que surge em meados do século XIX. O Espiritismo surge para reavivar em nós o cristianismo em sua origem. Falamos é o cristianismo redivivo, é o evangelho redivivo, que é trazer novamente à vida esses ensinamentos que estavam deturpados ou que pelo menos eram tratados com menor importância do que os ritos, do que as aparências. Já na época de Jesus, ele combatia sempre a forma, a preocupação maior com a forma de parecer que faziam orações, de dar suas doações para que todos vissem, de parar nas esquinas para fazer as orações em voz alta, para que todos percebessem que ali havia um religioso verdadeiro. Quando nós bem sabemos, o Evangelho nos explica, Jesus nos explica, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos reaviva isso, que as orações são feitas em secreto, poucas palavras, com sentimento, buscando elevação em direção a Deus. E se tivermos alguma coisa contra alguém, façamos as pazes para que a nossa prece vá pura, vá sem manchas, para poder chegar àquele a quem a gente pede. Então o Espiritismo vem nos reavivar os ensinamentos e o exemplo vivenciado por Jesus. E da mesma maneira que Jesus disse que não veio destruir a lei, e sim dar cumprimento com relação ao decálogo de Moisés, algo semelhante podemos falar também com relação ao Espiritismo. O Espiritismo não veio trazer nada de novidade com relação à moral vivenciada por Jesus, mas dar-lhe execução, explicação, nova oportunidade, chamamento para nós vivenciarmos. Como lido na página de abertura, achamos muito bonita a moralidade de Jesus, o exemplo, a vivência, mas não podemos simplesmente achar bonito e continuarmos nos irritando, falando mal do outro, porque assim admiramos Jesus numa distância muito grande. É um exemplo que ainda devemos buscar e sabemos que é uma perfeição e nós estamos longe disso, mas se não buscarmos nos pequenos atos agir da maneira como Jesus agiu e agiria na situação em que estivermos, estaremos muito distantes, como se estivéssemos admirando algo à distância, sem fazermos nada para sermos parecidos com esse exemplo. E Allan Kardec reúne no Evangelho segundo o Espiritismo os ensinamentos morais do Cristo. Ele explica isso na introdução. Ele não cria nada. Ele cita a passagem evangélica, desenvolve o tema, explica e traz orientação dos espíritos da codificação. Disse Kardec: reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, por assim dizer, um código de moral universal sem distinção de cultos.
Com licença, né? E ele fala ainda: as instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e os convidar à prática do Evangelho. Se tivermos atenção, alguns capítulos Kardec colocou mais instruções dos espíritos, em outros menos, mas cada instrução belíssima. Ali está alguém que vivenciou, que já passou pelas dificuldades, que venceu e que do plano espiritual, junto com outros espíritos de luz, vem nos esclarecer, nos mandar mensagens para nos dar o caminho. Assim como Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, os espíritos da instrução dos espíritos vêm nos fortificar isso, vêm nos renovar. São as vozes do céu que vêm nos esclarecer. E no capítulo 1 do nosso Evangelho, Kardec colocou uma comunicação de espírito com o título A Nova Era. Então, confirmando já o que falamos, disse ele: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral perfeita, que deve transformar a terra e fazer dela morada para espíritos moralmente superiores aos de hoje. Isso lá em 1860 e pouco. Bastante atual ainda. A moral evangélica cristã deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Assim como lido na página de abertura, achamos tudo isso lindo. Mas qual a nossa dificuldade em olhar o próximo e achar um irmão ali, sem preconceito, sem distinção, sem favor? É um irmão. Tornar os nossos corações mais humanos, mais caridosos, tornar a solidariedade comum. E aí são as máximas do nosso Evangelho. Desenvolver em nós a caridade e a humildade, virtudes que devemos buscar, em oposição ao egoísmo e ao orgulho. Caridade para vencer o nosso egoísmo, humildade para vencer o nosso orgulho. Alguns pontos importantes de nossa doutrina espírita: existência de Deus, inteligência suprema, eterno, soberanamente bom e justo. Individualidade e imortalidade do espírito. Uma vez criado o espírito, ele tem a individualidade dele preservada e ele é imortal. Ele vive, desenvolve, ora no plano espiritual, ora no plano material, mas não tem fim, em busca da perfeição relativa que podemos alcançar. Existência da reencarnação, por meio da qual o espírito tem oportunidade de evoluir. Então aqui no plano material, nós temos oportunidade de enfrentar experiências, dificuldades, antagonismos muitas vezes, que vão nos fazer crescer, vão desenvolver em nós a fraternidade, o sentimento de amor. E algo muito importante que a doutrina espírita nos traz: a possibilidade a existência e a possibilidade da comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. E não só a comunicação, a influência recíproca, que seria um grande tema de estudo, porque nós pensando, nós criando nossas vontades, nós influenciamos quem está à nossa volta e também os desencarnados. Da mesma forma, os desencarnados nos influenciam, nos intuem. Todos nós temos um companheiro guardião, um espírito superior a nós, que vela por nós, procura nos intuir o bem, sem fazer nada no nosso lugar. E também estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece ainda. Então muitos espíritos atrasados circulam no plano espiritual, muitas vezes se aproximam de nós e procuram nos fazer tristes,
brincar conosco, nos prejudicar, é uma satisfação para eles. Então, muitas vezes, estamos sob a influência, sem perceber, de bons espíritos ou de maus espíritos. E essa sintonia fica em função dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da presença da prece, da fé que temos. E Kardec vai nos alertar que essas relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons nos atraem e nos estimulam para o bem, sustentando-nos nas provações da vida, que são muitas, né? E ajudando-nos a suportá-las com coragem e resignação. Coragem e resignação são sentimentos que, quando oramos, conseguimos. Coragem, paciência e resignação. Os espíritos maus, por outro lado, nos sugestionam para o mal. Para eles é um prazer ver outro sofrer, fracassar, se assemelhando a eles. E muitas vezes se aproximam de nós para nos incentivar à busca de determinadas paixões ou vícios que eles sentem falta. E aí eles se aproximam e tentam influenciar as nossas escolhas. E toda escolha, todo pensamento que é para o mal, imediatamente nós temos que orar para afastarmos. Então, conhecer a existência dessa relação nos chama uma responsabilidade muito maior, nos faz ficar vigilantes quanto aos nossos pensamentos e atos. Porque mesmo que a gente faça algo escondidinho, também o nosso pensamento, ninguém consegue saber o que estamos pensando, para os espíritos não há segredo. Então, a vigilância aos nossos pensamentos e atos é importante para conquistarmos a simpatia e a aproximação, a presença dos bons espíritos, pelo menos a maior parte do tempo possível, pois aí teremos as boas influências conosco. É o vigiar e orai. Percebeu que algo está ruim, pensamento desabonador chegou, sentimentos que valem uma repreensão, podemos acreditar que há uma má influência, será? E oremos. Vamos pedir a Deus, pedir ao companheiro guardião para vigiar, orar por nós, afastar o que possa estar sendo negativo. A prece tem muito poder. E sabemos que o esforço para dominar nossas más tendências tem relação com orar e vigiar. É uma máxima do Espiritismo, né? Reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, por sua transformação moral e pelos esforços que aplica para dominar suas más tendências. Tem a ver com vigiar e orar, porque quando eu percebo que algo está ruim, eu estou vigilante. Algo não está bom, então eu vou fazer minha prece, eu vou aplicar esforços para voltar ao bem, para seguir o bom caminho. E também, muito importante, é o exercício, a manifestação da nossa vontade. Porque se nós ficarmos sem aplicar a nossa vontade, somos o barquinho de papel na água, vai para lá, vem para cá. Quando nós temos a vontade, nós guiamos o nosso caminho. E sobre vontade nós temos no Livro dos Espíritos questões muito importantes, a 909, que é um puxãozinho de orelha em todos nós. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? A pergunta tem um sempre, isso é muito forte. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? A resposta, sim. Então, sim, para sempre vencer as más tendências. Então, sim. E algumas vezes com pouco esforço. Então, daí a gente entende que algumas vezes com pouco, outras vezes com muito esforço, mas podemos vencer as más tendências. Aí o Espírito nos responde, é a vontade que lhe falta. Como são poucos os que, dentre vós, que se esforçam. É um puxãozinho de orelha para a gente olhar para nós. Ih, ó, estou vacilando, estou seguindo uma maré, não estou aplicando a minha vontade. E ainda confirmando essa relação de encarnados e desencarnados, na questão seguinte, a 910, vem, o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Ou seja, nós temos paixões, nós temos vícios que nos desequilibram, que nos levam para um caminho ruim. Então, pergunta Kardec, se nós podemos encontrar assistência nos bons espíritos. A resposta,
Se orar a Deus e ao seu protetor com sinceridade, os bons espíritos sempre virão em sua ajuda, porque é a missão deles. Então nós temos a vigilância e a oração, e aqui já vem a explicação. Se sentirmos que algo está ruim, orar a Deus e ao nosso companheiro protetor com sinceridade, pedindo ajuda, humilde. Meu Deus, meu irmão guardião, me ajude, reforce a minha resistência, a minha vontade, a minha força, para não pensar mal do outro, para não falar mal do outro, para não perder a paciência, para não desequilibrar sexualmente, para não dar um golpe no outro, para não invejar. Isso é muito grave. Então, e repetidamente. Não é que orar uma vez vai nos trazer a perfeição, mas é uma vigilância constante. Porque para superar uma paixão, um vício, é constante, porque possivelmente a gente teve esse vício durante muito tempo no passado. Então, aplicando esforços ao longo do tempo, que vamos vencer também. No capítulo 11 do nosso Evangelho, há uma interessante mensagem de um espírito protetor, chama-se a fé e a caridade. Ele fala: a caridade verdadeira apenas se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta. Como falamos e como está no Evangelho em diversos pontos, caridade em oposição ao egoísmo. E muito interessante ao final dessa mensagem, ele nos fala: hoje, quem já leu vai lembrar essa parte, hoje na vossa sociedade, para serdes cristãos, não é necessário nem o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da vida. Vemos, dramatizado em filmes e nas leituras, que no passado os nossos irmãos do cristianismo primitivo eram jogadas feras, era um espetáculo bárbaro, em que muitos estavam ali se divertindo e aplaudindo, enquanto as feras devoravam esses irmãos. Muitos eram queimados vivos nos postes, como se fosse um grande espetáculo. Então esse irmão hoje fala: isso não é mais necessário. Só é necessário, ele ainda fala, única e simplesmente, o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e de vossa vaidade. Ele chama simplesmente em relação ao martírio que era feito no passado. Mas não queremos aqui reduzir a luta de cada um de nós diante do tendência egoísta, tendência do orgulho e também da vaidade. E reforçando essa ideia, voltamos ao Livro dos Espíritos, questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta: todas as virtudes têm seu mérito. Então qualquer passinho que a gente dê no progresso tem mérito, porque qualquer virtude indica progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, que está na máxima também do Espiritismo. Mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segundas intenções. Essa frase resume, ela é densa. Sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo. Mas não é só isso, sem segundas intenções, é pensando no outro. A mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. E em oposição à mais desinteressada caridade, na questão 895, é destacado que o sinal característico da imperfeição é o interesse pessoal. Então é o meu primeiro, é a minha primeira, minha família, o meu grupo, meus amigos, sou eu. Ainda a presença do preconceito, às vezes, de grupo, de família, de casta, como também está em outro trecho do Evangelho. Quando passarmos a entender que a fraternidade extrapola laços familiares, nações, bairros, é sinal que nós estaremos entendendo e talvez vivenciando os ensinos de Jesus. E seguindo os estudos sobre os ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita, no nosso Evangelho, só para citar alguns temas, é para citar, porque a riqueza é muito grande. A moralidade que está no nosso Evangelho, e por isso nós fazemos o culto do Evangelho no lar, porque ali são lições muito valiosas para a nossa melhoria. Então no Evangelho nós encontramos logo na abertura a vida futura, a explicação da importância que é para deslocarmos um pouco da nossa preocupação com a matéria, com a posse, e entendermos que somos espíritos
em passagem importantíssima, mas somos espíritos. Então a vida futura, a reencarnação, o nosso Evangelho vai falar muito da humildade em oposição ao orgulho, para não pensarmos que somos melhores que alguém, ou que podemos ter privilégio em relação aos outros. Eu que tenho que ser, eu já estou aqui, eu preciso ser atendido primeiro, eu preciso de mais atenção. Pelo contrário, é desenvolver a humildade, e quem tem humildade olha o outro, qualquer que seja, como um igual. Isso aproxima. O olhar humilde é um olhar que aproxima. E o olhar que aproxima facilita o exercício da caridade. Uma virtude vai abrindo portas, vai abrindo caminho para outra. Outro assunto importantíssimo no nosso Evangelho, reconciliar-se com os adversários enquanto é tempo. Para não deixarmos um antipático, um inimigo, um adversário, quando alguém partir, ou ele ou nós, para o plano espiritual, e quem sabe assim um perturbar o outro. Se nós não desenvolvermos o bem em nós, quem sabe nós, desencarnando com mágoa, é que vamos perturbar o outro. Não podemos permitir que socorra. Desenvolver o bem, o amor em nós e fazer paz, fazer as pazes. Desenvolver a capacidade de perdoar verdadeiramente. Virtude tão sublime. Algo que parece pequenino, mas é importantíssimo, que é um exercício que nos, se não evitado, nos leva a outros males. O julgar o próximo, apontar a falha do outro. Isso é orgulho, é um filhote do orgulho. Então está lá no nosso Evangelho, não julgar o próximo, para não ser julgados com a mesma dureza. Aí a humildade que nos aproxima do outro evita que fiquemos julgando. E se não julgarmos o outro, se não falarmos mal do outro, acredito que nossas conversas serão muito mais agradáveis. Talvez no início fiquemos silenciosos, não tenhamos assunto, mas aos poucos vamos conseguindo olhar o belo, assuntos bons, e não mais falar do outro, falar mal do vizinho, do político, seja lá de quem for. Ser pacífico. O mundo precisa muito de espíritos pacíficos e que possam gerar vibrações de paz. Não revidarmos, nem pensar em vingança. Pelo contrário, o que Jesus nos ensinou está no nosso Evangelho: dar a outra face. Dar a outra face não é ficar apanhando, dar a outra face, ali está explicado. É pagar o mal com o bem. Não permitir nenhum mau pensamento, nenhuma raiva, nem raivinha. Então, um pouco dessas virtudes em nós, e uma virtude vai abrindo caminho para outra, como falamos, a breve tempo seremos capazes da verdadeira caridade, da abnegação, do desprendimento e da desinteressada caridade. É uma passagem rápida sobre as 3 revelações, mas cuja primeira já tem praticamente 3.400 anos, a segunda 2.000 anos, a terceira mais de 150, e nós ainda com dificuldade de colocar em prática. Admiramos, são lindas, mas busquemos a prática, busquemos a prece para nos ajudar e diversos estudos como esse para fortificar em nós o bem, a busca das virtudes. Agradeço mais uma vez a oportunidade de trabalho, de estudo. Espero ter sido claro, tenha sido agradável e até uma próxima oportunidade. Renovamos a rogativa a Deus de muita luz a todos e vamos orar em agradecimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos aos bondosos trabalhadores do plano espiritual da casa, vinculados a esta tarefa, ao estudo e ao auxílio a todos nós. Que as lições do amor de Jesus, da doutrina espírita, possam se fortalecer em cada um de nós, sendo a base para as nossas ações, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos. Aproveitemos para orar pelos que sofrem, pelos aflitos, pelos que estão nos cárceres
e mais uma vez pela paz no mundo. Que nós, neste momento, sejamos um pontinho de luz a vibrar pela paz. E que essa energia da paz se junte a outras mundo afora, a entrelaçar nosso planeta em halos de luz. Que a luz dissipe as trevas e que o amor vença a guerra. Assim seja. Saúde, luz, paz. Graças a Deus.